Boa noite, Marcos Vinícius, Júlia, boa noite, doutor Sidney, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Micromeio. Eu queria, a gente um tempo aí sem entrar, né, Marcos, Júlia, conversando no Micromeio, bate uma saudade de todos daqui, de todos vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Hoje a gente vai ter um assunto que atual, a gente vai atualizar o assunto, mas é um assunto que deixa ainda muitas dúvidas, né, na gente, está cada dia sendo falado. Então, assim, eu não vou me estender muito, eu queria só agradecer a todos vocês que acompanham e participam do Micromeio. Muito obrigada por estarem presentes. Júlia? Oi, boa noite, gente. Meu nome é Júlia Rodrigues. Eu vou ficar aqui na live para ajudar com as perguntas e dúvidas. Então, quem quiser, só mandar aqui pelo chat, que no final da live a gente vai estar respondendo vocês. Gostaria de pedir para que vocês sigam também a gente nas redes sociais e acompanharem mais essa semana do Conversando no Micromeio. Quem quiser certificado de participação da live, só solicitar através da DM do Micromeio em até 1 hora após o término da live. Para isso é só vocês mandarem o nome completo e o e-mail que a gente vai encaminhar para vocês. Hoje a live a gente vai falar com o Dr. Sidney, que vai falar sobre a atualização em Monkeypox. E o Marcos vai apresentar ele para a gente. Boa noite, Marcos. A todos. Boa noite, Jana. Boa noite, Dr. Sidney. Boa noite para quem está no engarrafamento, né? Igual a mim, há meia hora atrás, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Boa noite a todo mundo que está aqui preso, né? Tentando ouvir a gente. Vai ver depois a gente lá no YouTube. Agradecemos a audiência de vocês. Mais uma semana, né, Jana? Mais uma semana trazendo informação. A informação nunca é demais. E agora com o Dr. Sidney falando sobre o que está bombando no ar. Eu estava falando com eles aqui offline de que eu estava engarrafado e estava ouvindo na CBN meia hora alguém falando sobre o Monkeypox, ou seja, muita coisa sendo dita. Aí eu conversando com o Dr. Sidney, será que tudo é verdade? Será que já tem fake news em cima do Monkeypox? Então a gente vai debater isso aqui. Bom, o Dr. Sidney Pimentel, médico infectologista, ele fez residência médica no Instituto de Infectologia de Emílio Ribas, em São Paulo, né? E ele trabalha no Centro de Referência da ST-AIDS há mais de 24 anos em São Paulo também. Então, não tem uma pessoa mais gabaritada para falar com a gente sobre esse assunto e alguns pertinentes sobre justamente isso. Dr. Sidney, muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade de estar aqui com a gente nessa próxima 1 hora, 1h30, para a gente debater de um assunto que está bombando em tudo quanto é lugar. Muito obrigado. Imagina, é um prazer, Marcos. Na verdade, eu queria também agradecer a vocês o convite, porque realmente esse é um assunto muito interessante, né? Assim, para mim é palpitante, tem muita coisa nova acontecendo diariamente, né? Então isso para quem gosta de ciência é algo excitante, né? Todo dia aparece uma novidade, aparece uma nova informação e a gente vai atualizando os conhecimentos. É o lado bom e o lado ruim, né, doutor Sidney? Porque a gente passou aí 20 anos no marasmo, tipo assim, nada acontece. Vamos focar em resistência bacteriana, em stewardship de laboratório, do hospital, né? Healthcare, né? O conceito de healthcare. Aí pronto. Nos últimos 5 anos, tudo foi pro saco, todo mundo esqueceu tudo e estamos agora focados em outra coisa. É verdade. E em alguns momentos a gente não tem como não fazer um paralelo com o que a gente já vinha vivendo com a Covid, né? Em alguns momentos é inevitável fazer esse paralelo, entendeu? Mas vamos lá, né? Vamos lá. Vamos desvendar. Vamos lá. Tem bastante coisa para a gente falar. Então, já começando pelo nome, né? A gente tem uma polêmica envolvendo esse nome, porque o nome que a gente tem usado originalmente, o Monkeypox, o nome em inglês, né? Ele já traz em si uma polêmica envolvendo os macacos nessa história, que eles são, na verdade, coitados, tão vítimas como nós, né? Porque são hospedeiros intermediários. E já tem gente que chama de varíola símia, varíola de primatas, MPX eu uso muito na aula porque fica mais fácil para a gente colocar a sigla. Tem gente já propondo novas nomenclaturas como nova varíola,
existe uma sugestão de um nome, não sei se você sabe, mas a OMS está abrindo meio que uma votação para as pessoas sugerirem nomes, né? Eu vi isso, para justamente desvincular dos macacos, né? Exatamente. E aí tem um deles que é feito por uma entidade muito famosa, e eles sugeriram um nome horrível. Eu espero que aquele nome não pegue, porque vai ficar horrível para todo mundo falar, que é Opoxid22, já que teve Covid-19, né? Nossa! Então, exatamente porque a gente está falando de uma doença causada por um vírus que faz parte da família ortopoxvírus, né? Então, aí ele já dá é o resumo desse ortopoxvírus, vira Opox, né? O I de infectious disease, e aí o 22 do ano. Então, eu não gostei desse nome. Muito feio, mas enfim, vamos lá. Vamos seguir adiante. Então, na verdade, assim, eu deixei o slide de conflitos de interesse para vocês terem uma ideia que a minha área de atuação, apesar de eu ser, né, atuo há 24 anos lá no CRT como infecto, eu trabalho basicamente com AIDS pediátrica, eu toco quimioterapia de pacientes com sarcoma de Kaposi. Então, na verdade, assim como aconteceu com a Covid, a Monkeypox está invadindo todos os ambientes, né? Então vamos lá, vamos começar a falar dele. Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que saber é que havia essa história do vírus, né? O vírus, na verdade, foi descoberto em 58. Muita gente fala assim, não, a doença existe desde 1958. Não, na verdade, o vírus foi descoberto em 58, realmente infectando macacos num laboratório na Dinamarca. Nesse laboratório, esses macacos tinham contato com outros animais, inclusive roedores, e eles estavam realmente doentes, assim como eu comentei com vocês, eles adoecem assim como nós adoecemos. Diferente dos roedores, que são realmente hospedeiros desses animais, né? Então, em 58, houve a descoberta. Somente a partir de 70, como vocês podem ver no slide, é que começaram a acontecer os casos isolados, né? Então, começou ali na DRC, a República Democrática do Congo, e aí a coisa foi pulando de ano em ano, um casinho aqui, 2 ali, 3 ali, e a coisa foi surgindo, foi crescendo, né, ao longo desses anos todos, até mais ou menos o ano 2003 foi o ano que houve o primeiro grande surto fora da África. Então, aí você já vê a proporção do que nós vivemos hoje, né? O maior surto de monkeypox fora da África até hoje foi um surto nos Estados Unidos em 2003, onde teve 47 casos. Olha que loucura. 47 a gente deve ter tido no primeiro fim de semana aqui no Brasil, né? Então, é uma diferença brutal. Depois desse surto, e o que é importante de se saber, esses surtos, todos os surtos que aconteceram fora, né, todos os casinhos que vocês vão ver aí nessa tabela, né, nessa linha do tempo, que aconteceram fora da África, aconteceram com uma das variantes do vírus específica, que é justamente a variante do Congo, essa que está predominando nesses casos todos que aconteceram. Então, esse surto que nós estamos vivendo agora tem mais essa novidade. Esse é o primeiro surto fora da África de uma variante que não é a do Congo. Né? Existem 2 variantes principais na África, e essa não é a variante do Congo, essa é a variante da África Ocidental. Então, depois disso, a gente vai tendo, depois desse surto nos Estados Unidos, a gente vai vendo outros surtos pequenininhos, né, que foram acontecendo pela África. Em 2017, houve na Nigéria 2 casos, e aí 200 casos, e 2 nesse surto foram primeiros 2 casos de transmissão para profissional de saúde, né? Então, mostrando a importância da transmissão através dos fomites, como a gente chama. Então, roupa de cama, roupa do paciente, né? Esses casos aconteceram por esse motivo. Em 2018, houve mais um caso nos Estados Unidos e 3 no Reino Unido, todos ligados a esse caso da Nigéria, esse mesmo surto da Nigéria, e depois mais casos nos Estados Unidos. Entre 2017 e 2021, na verdade, houve 532 casos de monkeypox na Nigéria, afetando 32 estados e com 8 mortes. Então, na verdade, a gente vê que já estava se prevendo esse surto maior, né? Porque a coisa que saiu, se vocês forem ver na parte de cima dessa linha do tempo, eram casos muito pequenininhos. De repente, 532 na Nigéria, de 2017. Eu estava vendo, tem 1, 2, ou seja, uma coisa bem assim... Esporádica, alguém que teve contato, né, no meio lá você vê que todos eles vêm daquela região da África Central ali, da esquerda, né, mais ou menos oeste da África e central, e ali é o berço, né, de Zika, de ebola, de tudo, né?
Exatamente isso. A questão que a gente teve de novo é que, assim, nesses surtos que você vê nessa linha do tempo, basicamente eram surtos provocados por contato com o animal e os contactantes desses casos, né? Porque houve nesses surtos já, inclusive tem trabalhos nesse surto da Nigéria com 200 pacientes, que já cresceu até 532, né? Esse tempo todo. Houve alguns trabalhos publicados mostrando, inclusive, a transmissão intradomiciliar, né? E aí foi aí a primeira vez que se calculou, inclusive, o que eles chamam de taxa de ataque da doença intradomiciliar, sendo que, por exemplo, teve uma casa, né, de um caso desse, assim, que todas as pessoas que moravam pegaram. Para a gente ter uma noção dessa questão da disseminação do vírus, né? Então, e aí em 2022, então, a gente tem esse surto global. Nossa, eu esqueci de atualizar esse dado, 84, não sei se é 84 ou 86, eu acho que talvez seja 86 países já. E aí, esse é o gráfico que a gente tem da evolução dos casos no mundo, né? Então, hoje, dado até o dia de ontem, 41.711 casos, tá? Agora, se a gente está vendo esse número de casos, a gente não tem noção do número de suspeitos, tá? Então, mas casos confirmados e 12 mortes. Então, a gente já vê por aí que uma mortalidade muito baixa, né? Uma mortalidade baixíssima, realmente, dessa doença. Quando a gente olha a situação do Brasil, a gente vê que a curva é muito parecida, né? Bem inclinada, e a gente teve já, até o dia de ontem, 3.788 casos, uma morte, e a gente que estava, durante boa parte do tempo, em 6º lugar, a gente, da semana passada para cá, a gente pulou para 3º lugar. Tudo aqui no Brasil se transforma em pop, né? Então, o motivo principal é que os países que estavam na nossa frente foram países que começaram a vacinar, né? Então a gente vê o impacto da vacinação somente nesse dado. Somente olhando como nós nos comportamos em relação aos outros, a gente já vê como a vacina funciona. Entendi. E chama a atenção que em 70 dias nós fomos de 1 para 3.788 casos. Chama muito a atenção a velocidade dessa doença de se disseminar. Então, falando do vírus, essa fotinha é uma microscopia eletrônica do vírus. Ele pertence à família, como eu falei, do vírus da varíola, da vaccinia e da cowpox, e tem outros vírus também, tem o vírus ectromelia, por exemplo. São vírus da família dos ortopoxivírus. Eles são muito parecidos. Tão parecidos que, para vocês terem ideia, a gente, né, conseguiu erradicar a varíola na década de 80 usando uma vacina contra a varíola que era feita com o vírus vaccinia. Até hoje, na verdade, né, a vacina que a gente eventualmente vai ter no Brasil para usar, ela é feita com vírus vaccinia modificado, geneticamente modificado para não ser replicante. Então, mostrando exatamente como essas doenças todas são muito parecidas e, eventualmente, algumas das informações que a gente tem, elas não são especificamente da doença que a gente está tratando, e sim de outras delas, né? Inclusive, por exemplo, o vírus da varíola é um vírus altamente mortal. 30% dos infectados morrem com varíola, né? Então, só existem 2 laboratórios no mundo que podem manipular esse vírus, que é um nos Estados Unidos e um na Rússia, dada a letalidade desse vírus. Consequentemente, boa parte do que se sabe sobre monkeypox e sobre varíola, ela realmente não aconteceu usando a varíola nem doentes de varíola. A gente não pode usar doentes de varíola, porque a gente não pode induzir varíola em ninguém, dada a mortalidade da doença. Então, mesmo com relação ao monkeypox, boa parte dos estudos é estudo em animal. Então, da onde vem um pouco essa especulação de que a vacina ela é experimental, né? Na verdade, ela tem pouca experiência realmente de uso em humanos, mas em animal e modelos animais perfeitamente adaptados já tem muito estudo, tá? Então, existem 2 tipos principais do monkeypox vírus, geneticamente diferentes. A cepa CB, que é restrita à base do Congo, e a cepa WA, mais frequentemente na África Ocidental. E elas, recentemente, dia 12, na verdade, agora desse mês, a OMS resolveu fazer a renomenclatura, né? E a CB passou a ser chamada de cepa 1, e a WA passou a ser chamada de cepa 2. Então, como eu citei no começo, atualizando, né, a cepa 2 ela é considerada atenuada e menos transmissível do que a cepa 1, e é exatamente a cepa 2 que é a responsável pelo atual surto global,
né? Essa cepa possui 2 variantes até o momento, que é a 2A e 2B. Eu não vi nenhum dos estudos publicados até agora com casuísticas, eles investigarem as subvariantes. Tá? Até agora eu não vi ninguém falar dessas variantes do vírus, não. A gente só sabe que, de fato, é a variante 2 que está espalhando pelo mundo, né? Então, o monkeypox vírus, ele é um vírus que provoca uma zoonose típica, então a maior parte dos casos documentados são de origem animal, né? Durante a vigilância ativa da OMS na República Democrática do Congo, entre 81 e 86, 72% dos casos foram com transmissão através de animais, né? Os demais foram por transmissão interhumano intradomiciliar, como a gente citou. Os anticorpos contra o monkeypox vírus, eles têm sido detectados em múltiplas espécies animais, sugerindo que o ciclo de vida natural é uma complexa interação do reservatório com hospedeiros incidentais. Né? Embora o monkeypox vírus não seja tão virulento quanto o vírus da varíola, a transmissão entre humanos acontece e os seres humanos são considerados hospedeiros incidentais também. Então, na verdade, né, na confusão da doença chamada monkeypox, os hospedeiros mais provavelmente não são macacos mesmo, né, o principal é o esquilo do Congo, o rato gigante africano, que eu fiz questão de botar uma foto porque é assustador o tamanho desse rato, né, e que parece que eles tratam como bicho de estimação, então mais assustador. Tá parecendo que eles são bem íntimos. E olha o tamanho disso. E para você ver como é que as pessoas se infectam, né? Porque elas têm contato realmente dentro de casa com esses bichos, né? E o famoso cão da pradaria de rabo preto, essa parte é a parte mais engraçada, né? Porque o bicho se chama cão da pradaria, você olha para foto. É uma cutia. Parece uma cutia. Uma cutia, um esquilo, é qualquer coisa que não é um cão, né? Mas o nome dele é esse o nome em inglês, né? Eles chamam mesmo de Black-tailed Prairie Dog. E você olha para a cara, cadê o cachorro nessa foto? Né? É uma cutia. É uma cutia com braço longo. Exatamente. Enfim, a epidemiologia, então, até 2003, os surtos do monkeypox estavam confinados à África Central e Oeste, né? Onde a doença já é endêmica em 9 países, que são esses que a gente está vendo nessa foto. Por que o monkeypox, então, ganhou o mundo? O que aconteceu? O que está acontecendo? Né? Então, na verdade, existem algumas hipóteses, algumas bem prováveis. Né? Então, é possível que o vírus realmente ele tenha mutado e, com isso, ele ganhou função e maior transmissibilidade. Né? Então, a gente está vendo que está diferente o que está acontecendo. Né? Então, existe uma possível nova via de transmissão, né? Como a questão da transmissão sexual. Ela é real ou é incidental? Né? Quer dizer, a dúvida é, a principal via de contaminação é pelo contato com lesão. Então, obviamente que no sexo você tem um contato pele a pele íntimo e prolongado. Né? Então, isso seria uma transmissão incidental ou, de fato, você tem transmissão pelas secreções sexuais? Né? É isso que a gente vai precisar saber. Né? A gente tem algumas coisas já mais para o final da aula sobre isso. A globalização também, então, com a questão dos deslocamentos facilitados entre países, né, o turismo, tudo isso vai facilitar também essa disseminação. Inclusive, provavelmente foi assim que aconteceu, né, tudo começou provavelmente porque alguém infectado saiu de algum país africano e foi para as festas, provavelmente, né, para as festas de Gay Pride nas Ilhas Canárias. Então, provavelmente foi lá o caso índice que aconteceu. E daí para as outras festas, né, também em Madrid, na Bélgica, na Holanda, foi aí que tudo começou. Né? A gente até fala, né, que hoje, que se a doença espalhou entre os homens que fazem sexo com homens, ela espalhou exatamente porque a pessoa foi para uma festa dessas. Se ela tivesse saído da África, ido, por exemplo, para Paris, e em Paris ela fosse a um puteiro, essa doença seria de transmissão heterossexual. Desculpa a palavra. Mas todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Né? Então, ela seria uma doença de transmissão heterossexual. Né? Então, a gente diz que essa questão não existe uma preferência mesmo. Isso foi acidental. Né? É que eu vi algumas comunicações, doutor, só para fazer uma ilustração da coisa. Eu vi algumas comunicações realmente que deram a entender bem no início, né? Talvez mês passado, mas já passou um certo tempo, na própria televisão, de que era tipo uma conotação de uma nova doença vinculada ao homossexual, que a culpa era dele, ou seja, toda a chamariz da mídia, tipo assim, tá vendo? De novo começou através disso, babá. Só que faz todo sentido o que o senhor falou, que se fosse um cara que fosse lá
né? O dono do Milan, o primeiro-ministro da Itália, né? Que fechava a ilha com 50 meninas. Exato. Se ele fizesse isso, tipo assim, gente, olha, não é homossexual, na verdade é o comportamento, né, de Calígula. Então vai passar para todo mundo, não tem jeito. Exatamente. E a gente tem essa questão, né? Exatamente no meio, digamos assim, no meio dos homens que fazem sexo com homens, exatamente por ser ainda uma população que ainda sofre discriminação e preconceito em muitos lugares, existe muito hábito ainda de se frequentar os guetos, né? Então as pessoas frequentam os mesmos lugares, elas encontram as mesmas pessoas nos mesmos lugares sempre. A disseminação então, é mais fácil. Né? Exatamente. Isso faz se um deles tem alguma coisa, passa para todo mundo. Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu, e aí tomou essa proporção que está tomando, né, desse jeito enviesado. É uma pena, né? Outra questão importante para a disseminação é a questão de hoje a gente ter no mundo de algumas gerações de pessoas, né, sem imunidade vacinal cruzada para varíola, já que a vacinação Júlia não sabe o que é isso. Não, nem pensar. Na verdade, teoricamente no Brasil, né, algumas pessoas aí com 46, 47 anos foram as últimas a serem vacinadas, 46, 47 hoje, né? Foram as últimas a ser vacinadas no Brasil, porque a partir de 80, de fato, foi considerado extinta a doença, né? E as campanhas foram desativadas, né? Então, consequentemente, isso já vem sendo dito, gente. Tem um monte de trabalho científico dizendo, gente, não tem vacinação para varíola, a monkeypox está crescendo, isso já tem sido dito, não é de agora. Tá? Não, e teria que fazer um estudo, né, o Dr. Sidney, das pessoas, né, os cinquentões, né, para saber se aqueles que foram vacinados, né, lá, a geração dos 70, como eu, né, se ainda hoje eu tenho algum tipo de imunidade para varíola que afete o monkeypox ou não. Que se bobear, né, a gente lá da época de 70, quando era criança, tomou a vacina, mas não tem nada, acabou, não tem anticorpo nenhum mais para isso. Exato. 40 anos depois, imagina, 40 anos depois. Exato. A gente já tem algumas respostas a isso. Tá? Já tem alguns estudos já saindo. Eu posso te falar que hoje, exatamente hoje, eu atendi um paciente que acabou de sair do isolamento de monkeypox e ele me mostrou a cicatriz enorme da vacina de varíola dele. Né? Então, é inegável que ele tomou, porque a cicatriz dele praticamente... todo mundo tem um buraco no braço aqui em algum momento. Eu nunca tinha visto uma tão grande, de verdade. A desse paciente era enorme. E tudo bem, ele teve uma doença com 3 lesões só. Tá? Então pode ser que a vacina tenha protegido ele de uma evolução mais grave, né? Mas não da doença em si. Então, isso é uma questão, né? A gente está tendo realmente muita gente no mundo que nunca teve vacinação e, consequentemente, está mais susceptível para essa doença, né? E aí, é claro, o aquecimento global, junto com o deflorestamento, provoca mudanças ecológicas afetando as espécies animais e estimulando a transmissão zoonótica. Isso é fato. Né? Não é uma coisa não dá para você questionar isso. Então, o que a gente chama então de via de transmissão de verdade, né? A gente vai dizer que tem 3 tipos principais: a transmissão por contato, a transmissão por gotícula e a transmissão por aerosol. Na transmissão por contato, ele pode ser direto ou indireto, né? O contato direto seria o contato com as lesões de pele de uma pessoa infectada, né? Então diretamente o contato pele com a lesão. E o contato indireto seria o contato com objetos e superfícies recentemente contaminados, né? Então roupas de cama, toalhas e as superfícies que foram utilizadas por uma pessoa infectada, né? A transmissão por gotícula seria aquela cuja exposição, você tem um contato, na verdade, com uma pessoa infectada e ela tosse ou espirra muito perto de você, a menos de 1,80 m de você já tem um risco de se infectar por essa via, né? A transmissão por aerosol, ela é mais rara porque ela aconteceria em situações em que a gente, no caso, provoca a aerosolização da secreção respiratória, por exemplo, fazendo uma inalação ou entubando o paciente. Você vai provocar a transformação dessas gotículas em partículas muito menores, que são os aerosóis, né? Então não é uma coisa comum a transmissão por aerosol, não, somente seria maior o risco no contexto hospitalar mesmo, né? Em termos de sintomas, o que a gente tem? Primeiro, o período de incubação a gente tem aí deixa eu só voltar aqui o slide. É um período de incubação que vai de 3 a 21 dias e os pacientes eles vão permanecer com sintomas de
de 2 a 4 semanas. Esse paciente, por exemplo, ele ficou exatamente 2 semanas com lesões, e eu achei até foi bem curto, talvez aquilo que a gente comentou, a proteção da vacina, porque eu tenho visto casos realmente com 3 a 4 semanas em média. Então, do ponto de vista de sintomas, a gente tem duas coisas diferentes. A gente tem o que seria a doença clássica e tem o que a gente está vendo hoje, tá? Então, na doença clássica, a gente diria que o paciente vai ter pródromos. O que são pródromos? São aqueles sintomas que vão acontecer antes da doença declarada, né? Então, pródromo seria febre, dores musculares, cansaço, dor de cabeça. Isso aconteceria mais ou menos aí por 3 dias. Após esses 3 dias, o paciente vai apresentar as lesões de pele, que iriam começar num ponto e centrifugamente, ou seja, de dentro para fora, ele iria se espalhar pelo corpo, né, rapidamente, bem rápido mesmo, porque dentro de 12 dias, essas lesões elas vão progredindo, todas mudando ao mesmo tempo. Então, elas começam normalmente como uma pápula, que é um carocinho, depois elas se transformam numa vesícula, ou elas vão direto se transformar numa bolha, ou elas fazem pápula, vesícula, bolha. Essa bolha, em geral, o conteúdo fica com cor de pus, então fica uma pústula, depois ela se rompe, forma uma casquinha e, por último, essa casquinha cai. Isso é o que a gente sabe da evolução da doença clássica, é isso que a gente via em todos os estudos, baseados nesses casos todos que a gente viu aí na África, né? Mas o que a gente tem visto na prática é diferente. Tanto que a gente nem vai chamar mais aqui de pródromo, a gente vai chamar de sintoma sistêmico, tá? Porque eles podem estar ausentes, eles podem surgir antes, aí ele seria chamado de pródromo, ou concomitantemente, ou até depois já da lesão de pele estabelecida. Então você já vê que muda muito isso, né? Nos estudos mostram que mais ou menos 2/3 vai ter a lesão realmente vai ter primeiro o sintoma para depois ter lesão, mas você vai ter ainda 1/3 aí que está aparecendo de um jeito diferente. As lesões de pele, elas surgem no local de inserção do vírus. Então, por isso que na África, esse local pode ser em qualquer parte do corpo onde você teve, por exemplo, uma arranhadura provocada por um animal, né? No caso que a gente tem visto, é exatamente o aparecimento das primeiras lesões em genitais, em região perianal ou região perioral, né? As lesões, elas evoluem de maneira assíncrona. Isso é assustador, porque era tão simples quando a gente dizia assim, não, gente, é sempre todas as lesões iguais, qualquer doença outra que seja diferente, então já está descartado. Agora a gente está no meio de uma bagunça, porque elas não são mais evoluindo de maneira síncrona, elas estão de maneira assíncrona. Eu já comecei a me coçar aqui, ó, Janaína, já comecei a ter sintoma aqui, estou coçando. Começa a olhar, não. Então, você vai achar no mesmo paciente pápula, vesícula, bolha e crosta ao mesmo tempo, né? Isso é uma coisa que realmente não acontece na forma clássica da doença, tá? Então, há pacientes, por exemplo, com descrições de lesões de pele ou mucosa isoladas, ou às vezes únicas. Isso é muito fora do padrão em relação à doença clássica que a gente conhece, entendeu? Porque antigamente não, era sempre um número grande de lesões espalhadas pelo corpo todo. Hoje a gente vê um percentual grande de pacientes, por exemplo, a média, vocês vão ver, de número de lesões fica abaixo de 10. Esse é muito fora do padrão habitual da doença. Fazendo uma analogia, seria tipo, você pega a catapora, mas não pega a catapora com 15 lesões. Você pega a catapora no corpo inteiro, né? Mais ou menos. Você só pega a catapora com 15 lesões se você tiver sido vacinado e mesmo assim você tiver pego. É muito raro, é bem pouco frequente de acontecer, né? Então as lesões típicas são essas que vocês veem aqui nessa mão de criança, né? Essa bolota, que é parece uma vesícula ou uma pústula, um halo de hiperemia, né? De vermelhidão bem discreto em volta. Então, na verdade, ela pode aparecer como uma máculazinha, uma manchinha, depois ela vai virar um carocinho, ó. Depois ela pode virar uma vesícula e, em geral, na pápula ou na vesícula, é muito frequente você observar um umbigozinho. Então a gente diz que essa lesão é umbilicada, porque ela tem uma pontinha no meio, no centro, né, que se destaca normalmente mais para dentro. Depois a pústula e, por último, a crosta, né? Então é isso que vocês veem, ó. Tá vendo que aqui tem algumas quase planas, depois vira um carocinho, a pústula e depois a úlcera com a crosta. E tem Pode falar. A transmissão independe desse período? A transmissão independe desse período? A transmissão acontece no contato com qualquer fase de lesão. Qualquer fase de lesão. Inclusive com a crosta. A gente só consegue liberar o paciente para sair do isolamento depois que ele não tem nem crosta mais, ele tem que ter pele normal.
não fica de fato normal, né? A gente percebe que alguns pacientes estão com a pele levemente mais clara do que o normal, ainda porque é uma cicatriz, né? Está se formando uma pele normal ainda, né? Nossa. Mas assim, ó, lesões pelo corpo todo. Esse paciente aqui tem uma lesãozinha perianal bem discreta, uma úlcera. Esse outro aqui bem também, ó, dá para perceber aquilo que eu falei da umbilicação, bem no centrinho da lesão, ó. Tá vendo um umbiquinho na lesão? Nossa, eu tô pensando nos colégios. Eu já tô nervoso aqui com o colégio. E é um problema com criança, porque os diagnósticos diferenciais são muitos. Então, o que me assusta, eu preciso, vou interromper, doutor, desculpa. O que me assusta é porque a gente sabe que a virose é um problema na medicina, vamos lá, né, de diagnóstico rápido. Então, quando a gente fala febre, dor de cabeça, mal-estar, se a gente não tivesse no primeiro momento de uma consulta, não, aí nesse momento agora o médico já está com essa antena ligada de volta aqui tal dia, ou só fica em isolamento para esperar alguma lesão sair do corpo para ter essa confirmação. Então, na verdade, assim, a gente na verdade faria, na verdade, o raciocínio tem que ser epidemiológico, né? Tem que ser clínico epidemiológico. Então, não só por exemplo, a ocorrência de um sintoma prodrômico que é comum a um monte de viroses, como você falou, né? Mas, por exemplo, se essa pessoa tem tido, né, múltiplos parceiros sexuais, ou fez uma viagem recente para um país onde a doença está espalhando, a gente tem que juntar essas informações com o fato dela ter algum sintoma para a gente orientar, olha, fica de olho porque pode acontecer de surgir alguma lesão. Mas aí ela tem que ter já essa situação. Ou, eventualmente, ela já pode dizer para você, olha, eu tive um contato com alguém que me falou que teve o diagnóstico de monkeypox e eu tô me sentindo meio estranho, essa pessoa ela já tem que ficar isolada. Nossa. Agora, ela já tem que ficar isolada, porque ela, teoricamente, durante o pródromo, ela já pode transmitir. Tá? A gente achava que a transmissão acontecia somente depois já da fase de lesão de pele, mas não, algumas pessoas já começam a transmitir, provavelmente pela respiração, já nessa fase prodrômica. Aí. O senhor vê como é que é a analogia, né? Como é que o Covid começou aqui no Brasil? Uma pessoa estava na Itália, Exato. Não tinha nenhum efeito, nenhum sintoma, foi para casa em São Paulo, fez um aniversário com 30 pessoas na casa dele e uma semana depois explodiu. Ou seja, o contágio se deu, né, para essas pessoas todas sem nenhum tipo de sintoma. Não estava tossindo nem nada. Depois que foi ver o que aconteceu, pronto, passou para todo mundo. E a grande diferença aí é exatamente que a Covid ela passa por aerosolização. Então, você passa em partículas muito finas, né? Na fala você consegue transmitir muito mais. E como é aerosol, o ar as partículas ficam suspensas no ar por mais tempo. É diferente aqui no caso da monkeypox, porque são partículas mais pesadas. Então, aqui você vai ter uma coisa que na Covid a gente sabe que é muito menos frequente, que é o quê? A contaminação ambiental. Então, você vai ver a possibilidade maior de contaminação das superfícies. Entendeu? Na monkeypox isso é mais frequente exatamente porque é pela gotícula. Então, a gotícula é mais pesada, ela cai realmente nos locais e vai contaminando cama, roupa de cama, mobiliário. Xícara de café, talher. Sim, é uma possibilidade. Tanto que esse isolamento ele é real, ele precisa ser real. A pessoa tem que ficar isolada em casa. A paranoia de todo mundo que usava álcool na mão agora vai voltar com força total. Essa é uma das questões importantes, entendeu? É interessante ou não? A gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar que a gente não viveu tudo que a gente viveu à toa, né? A gente tem que usar tudo que a gente aprendeu e voltar quem deixou de usar, voltar a usar, porque vai ser importante agora. Né? Eu sempre falo isso, a gente está vivendo de novo 2020 Covid, ou seja, uma doença nova com uma transmissão que a gente ainda está descobrindo todos os detalhes e a gente não tem vacina e não tem perspectiva de ter. Então, por enquanto, a gente tem que se basear principalmente no que a gente sabe, né? Evitar contato com pessoas doentes, usar a higienização de mãos, né? E usar máscara em ambientes fechados com gente aglomerada. É isso. Posso terminar a aula? Já vou embora. Não. Acabei de dar uma conclusão da aula, mas tudo bem. É muito interessante. Não, mas é muito interessante. É muito interessante isso. Sem dúvida que é. Vamos lá, que a gente tem mais foto interessante para a gente ver.
Então, ó, vocês veem que às vezes as lesões realmente, algumas vezes elas não são tão típicas assim, né? Mas tem umas que são muito típicasinhas, né? Isso daqui não parece, mas é uma lesão embaixo do leito da unha, tá? Ou melhor, no leito da unha, né? Embaixo da unha. Algumas lesões bem discretinhas. Isso aqui, na verdade, é uma imagem de um abscesso cutâneo como complicação de uma lesão de monkeypox de pele. Esse foi um caso interessantíssimo de um paciente que foi na verdade, é um nigeriano que morava no Reino Unido, ele voltou para a Nigéria, e quando ele voltou desse jeito, né, então com um pouquinho de lesões no rosto, pareciam umas espinhas, essa já estava muito típica, e aí depois a lesão espalhou muita lesão pelo rosto, pelo corpo todo, né, a região, aqui ele já está com as lesões secando, ó, então vocês veem a evolução temporal dessas lesões. Essas outras lesões, mais lesões orais e periorais, né? Então lesões típicas em volta da boca, nariz, lábio, língua, né? A amígdala, esse é um comprometimento que a gente tem visto agora, inclusive às vezes motivo do paciente internar por muita dor mesmo, dificuldade de manejo. Essas são lesões retais e perianais, na verdade o paciente consegue fazer realmente lesão intrarretal, várias lesões de reto, o que pode também, né, provocar muita dor. Então várias lesões na região do ânus, perianal, uma lesão grande. Isso aqui pode ser muito difícil de fazer diagnóstico diferencial, por exemplo, com condiloma combinado, né? Eu pensei nisso, que parece muito DST. Então, tipo, é o que a Jana falou, o diagnóstico, às vezes, ele vai se confundir, né? Vai se confundindo, claro. Tem que ter experiência. Tem que ter experiência para você perceber, né? Essa é uma evolução clássica de um paciente, né, do dia 2 ao dia 16, né, mostrando, ó, as lesões discretinhas, daí elas foram aumentando de tamanho e de número, né? Aqui você já percebe, no 6º dia, que foi quando ele procurou o hospital, porque olha o tamanho que ficou esse pênis, né? Então ele procurou o hospital, porque às vezes, inclusive, dependendo da localização da lesão, começa a ficar difícil para o paciente urinar, né? E aí as lesões foram começando a secar, secando a crosta, e o inchaço já diminuiu, né? Esse caso é uma lesão gigantesca de pênis com infecção secundária muito grande. Esse paciente teve que internar, né? Como vocês podem ver aqui, ó, isso aqui é uma sonda para ele urinar, porque o edema não permitia a passagem do xixi. Precisou de fazer antibiótico, terapia venosa, porque a infecção secundária estava muito extensa desse paciente. Esse é um paciente com lesão de conjuntiva e periocular, né? Então hoje os pacientes que têm sintoma ocular têm que ser examinados com cuidado para a gente ver se não tem de fato lesão conjuntival ali, né? Isso é clássico, né? Levou a mão ao olho, coçou o olho. Exatamente. Esse é um dos motivos pelos quais, na verdade, Marcos, foi bom até você citar isso. Esse foi um dos motivos pelos quais talvez essa questão das lesões evoluírem de maneira assíncrona, né? E começar o paciente ter lesão nova junto com lesão antiga, acontece exatamente por quê? Porque a lesão, em alguns pacientes, o paciente tem muito prurido, tem muita coceira. Então ele manipula a lesão, daqui a pouco ele vai lá, coça o rosto e semeia ali. Coça a orelha, coça o olho, ele mesmo vai semeando. Exatamente. Então o próprio paciente deve estar semeando essas lesões. Esse também é um paciente com um histórico, né, de evolução, ó, do dia 3 até o dia 25, mostrando, ó, ele tinha uma lesãozinha aqui de face, né, tinha lesão no pênis, e aí no dia 17 a lesão de face já estava em crosta, mas aqui você vê que tinha lesão ainda nova na mão. No 25º dia ele já tinha crosta em todos os lugares, né? Então a evolução clássica também. Essa é uma apresentação completamente atípica, estranha e irritante para a gente, porque isso pode ser qualquer coisa, né? Esse tronco aqui, isso para mim, se você me dissesse, mostrasse a foto e não me contasse nada, eu ia dizer, isso aí é uma sífilis secundária, clássica, né? E não era. Esse paciente tinha exame de sífilis negativo, isso aqui era um rush realmente maculopapular causado pela monkeypox. Isso aqui parece o que, gente? Isso aqui criança tem. Uma atite de fralda, né? E é uma manifestação atípica da monkeypox também. Essa aqui é uma coisa para chamar a atenção da questão dos pacientes imunodeprimidos, né, que podem fazer muita lesão, as lesões uma quantidade tão grande e tão próximas que elas juntam, né, na hora que elas começam a abrir, as úlceras vão ficando gigantes e se juntam e formando uma coisa só. Eu consigo imaginar uma pessoa chegando no pronto-socorro dessa maneira e o plantonista falar assim, gangrena. Então? Isso é gangrena. Tipo assim, o cara não vai pensar em monkeypox, não vai pensar em nada. Ele vai falar assim, amigo, gangrenou.
O bom é que ele vai internar o cara, porque toda vez que você tem uma infecção grande em região genital, Sim, assim, ele não vai sair, não vai para rua. não, e você pensa, existe um risco grande do paciente fazer um quadro infeccioso muito grave chamado síndrome de Fournier, que é uma necrose da região perineal muito extensa, né? Então, isso, pelo menos esse paciente já seria internado. Esse, você vê também que é uma evolução temporal do dia 13 ao dia 24. Então, em termos de sintomas, além das lesões que vocês viram aí à vontade, o paciente vai ter nas lesões coceira e muitas vezes dor também na lesão. Especialmente aí, é óbvio, a depender da localização. Então, por exemplo, lesões especialmente de lábio, lesões intraorais e lesões genitais e perianais, normalmente a gente tem visto muita queixa de dor. Né? Às vezes o paciente reclama mesmo dos gânglios, né? Então vem aquela linfadenomegalia, que são as ínguas, né? Muito grandes e muito dolorosas. O meu primeiro paciente que teve monkeypox, a queixa dele era de um gânglio aqui, na região da mandíbula. Ele falava, mas tá doendo demais, tá me incomodando para comer. Né? Isso pode ser muito pior quando o paciente tem aquelas lesões de orofaringe, né, de garganta, amígdala, céu da boca. Esse paciente às vezes não consegue comer também. Então ele precisa às vezes internar para sondar, para alimentar, porque ele não consegue ingerir por boca, né? Então, como a gente já tinha falado, né, Janaína, o período de transmissibilidade é enquanto durarem as lesões de pele, né? Contando esse período, pode haver transmissão já no período dos pródromos, né, antes, né, de haver as lesões de pele, mas teoricamente a gente não sabe, nunca viu casos de transmissão no período de incubação. Então, esse é o motivo pelo qual tem uma recomendaçãozinha que vocês vão ver mais para frente com relação ao isolamento. Complicações, então, a maior parte dos casos em humanos tem sintomas leves ou moderados, como a gente citou, né? A maioria mesmo tem uma evolução bem tranquila, mas existem complicações que podem acontecer, principalmente em pacientes imunodeprimidos, né? Então, encefalite, que é a inflamação, né, do cérebro, é uma complicação grave e com alta taxa de letalidade. A desidratação severa por dificuldade de ingerir líquidos em função das lesões na cavidade oral, na boca. Amidalite, faringite e inflamação da epiglote também. Edema de pálpebra e ceratoconjuntivite, então, como complicação. As cicatrizes que são crateriformes, né, em forma de cratera, que às vezes elas são grandes e desfigurantes. E cicatrizes de córnea que podem causar, né, dano extenso e permanente nos olhos também. Então são essas as complicações que a gente tem visto. Mortalidade, você vê que varia demais, então, desde taxas altíssimas na África na primeira década de doença, mas porque aí pegava realmente uma população ainda muito mal nutrida, muito mal preparada para pegar uma doença dessas, né? E aí você vê que é muito curioso que parece que vai baixando, né? Então depois entre 81 e 86 a taxa já cai para quase metade, entre 96 e 98 1,5%, não houve mortes naquele surto de 47 casos nos Estados Unidos, o surto do Sudão de 2005 também nenhum, e no surto global agora, isso aqui já é 12, tá? Então a gente aumentou para 12 casos, são 2 casos na Espanha, 4 na Nigéria, e os outros 6 são espalhados em alguns lugares do mundo, um deles aqui no Brasil, né? Então, o diagnóstico da monkeypox. Atualmente, a gente poderia ficar aqui elocubrando e falando de muitas coisas interessantes que existem, mas o que a gente tem para fazer no Brasil hoje é apenas o PCR dos fluidos e das crostas, tá? Teoricamente, você até pode fazer esse PCR também de secreção, por exemplo, de orofaringe, inclusive é uma recomendação no caso das gestantes, mas o grosso do que a gente tem feito de fato é PCR dos fluidos e crostas das lesões. Inclusive, quando a gente colhe, a gente tem que colher o máximo, em geral, 4 amostras, e se tiver fluidos e crostas, você tem que marcar. Fluido, lesão 1, fluido, lesão 2, crosta, lesão 1, crosta, lesão 2, você tem que tentar colher esses materiais variados para poder a gente melhorar o diagnóstico, né? Então a gente não tem testes sorológicos no Brasil. Os testes sorológicos são um pouco complexos nesse contexto, porque eles não distinguem entre o vírus da família. Então ele é sorologia para ortopoxvírus. Então ele não consegue distinguir qual é qual. Eventualmente ele pode dar positivo por conta da tal da vacina de varíola de 50 anos atrás. Então ele é meio complexo de se utilizar. E esses testes são in-house, todos eles? Sim, sim. É o que tem sido feito. Seja, né?
O diagnóstico diferencial, então, na verdade, né, a OMS sugeria como diagnóstico diferenciais as doenças clássicas, varíola, varicela, sarampo, infecções bacterianas de pele poderiam confundir também, escabiose em alguns casos, algumas alergias medicamentosas e sífilis. E aí depois, com essa nova apresentação que a gente está vendo, né, a gente tem que afastar linfogranuloma venéreo, herpes simples disseminado, donovanose, cancroide, granuloma inguinal, e muitas vezes a gente não pode se furtar aí atrás do diagnóstico, porque a gente tem visto casos de 2 ou 3 doenças ao mesmo tempo também, né? 2 ou 3 diagnósticos juntos ao do monkeypox. Em termos de tratamento, né? O que a gente tem de tratamento para a doença? Ah, não tem tratamento? Tem tratamento. Só não existe porque todo o tratamento existente está concentrado nos Estados Unidos, né? Esse tratamento é o tecovirimat, que comercialmente é esse nome, de Pox. É uma droga oral, aprovada pelo FDA para tratar a varíola desde 2018. O Canadá também tem essa medicação aprovada para varíola. Apesar da doença ter sido erradicada em 80, os Estados Unidos vivem com medo de bioterrorismo, né? Então por isso eles tinham estoque desse remédio guardado, assim como tinha também da vacina, né? Na Europa, a aprovação é para tratamento de infecções por poxvírus como um todo, né? Então diferente, né? Você vê que Estados Unidos e Canadá só aprovaram para varíola, na Europa ela tem aprovação para uso em todas essas doenças causadas por poxvírus, inclusive por complicação da vacina de vaccinia, né? Então, na verdade, lembra até que eu comentei com vocês, né? Eles são todos muito parecidos, então, por isso que a gente tem essa variação. Alguns lugares aprovaram para uma doença e não para outras. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tem se usado bastante tecovirimat, inclusive em criança, só que lá, para usar para monkeypox, você precisa entrar por um protocolo de pesquisa, né? Eles estão fazendo esse protocolo de vida real agora com esse surto, né? Em termos de prevenção, né? Então, em 79, a Comissão Global para a Certificação de Erradicação da Varíola determinou que a vacinação para a prevenção da doença não era mais justificada, então foi suspensa a partir de 1980. Em 2010, um estudo comparando dados de vigilância ativa de uma zona de saúde do Congo dos anos 80 com o período 2006-2007 mostrou um aumento de 20 vezes na incidência de monkeypox. Então, todo mundo já sabia que a coisa estava ficando complicada, né? Além disso, mais de 90% dos casos identificados nasceram após a suspensão da vacinação contra a varíola, destacando o impacto da cobertura vacinal para essa doença, né? A prevenção, continuando então, aquilo que eu comentei que eu ia falar, né? Se você tem um contato com alguém com diagnóstico confirmado de varíola, não é para ficar isolado. Porque, teoricamente, como eu falei, no período de incubação você não transmite. Então você tem que simplesmente ficar atento. Você tem que, literalmente, na medida do possível, medir a sua temperatura 2 vezes por dia e ficar de olho. É claro, se for possível, evitar contato com gestantes, com imunodeprimidos, né? Evitar contato sexual, se você estiver nesse período de incubação e você pode adoecer a qualquer momento. Então é bom você fazer isso. Profissionais de saúde, para manipular material e para atender pacientes de monkeypox, eles têm que usar os equipamentos de proteção individual, né, os EPIs adequados, então luvas, aventais impermeáveis, tem que ser um avental impermeável, porque lembra que passa por gotícula, máscara cirúrgica é o suficiente porque é gotícula, né, se a gente estivesse falando de aerosol, a gente precisaria da N95 PFF2, então isso aqui é importante até para o pessoal de laboratório que vai manipular as amostras, né, então os biomédicos, eles têm que usar os EPIs todos para trabalhar com esse material. Falando da vacina, então, que é o assunto tão polêmico. Uma das vacinas mais importantes usadas na campanha de erradicação da varíola, e que a gente foi o que a gente usou, foi a Dryvax. Ela é considerada a primeira geração. Ela causava frequentemente complicações cardíacas e, quando usada em imunodeprimidos, reações graves eram observadas. Por isso que a Dryvax houve todo um esforço para que se criasse uma nova vacina. Então, a segunda geração, que foi a ACAM, só surgiu em 2003. Então, veja que louco, a vacina ACAM, ela já surgiu quando não existia mais varíola, né? Mas por que ela surgiu? Porque os Estados Unidos, surtados, né, com bioterrorismo, eles vacinam o exército regularmente contra a varíola, entendeu?
Então, na verdade, a Dryvax ela foi descontinuada e existe ainda. Os Estados Unidos têm um estoque enorme de ACAM, já que eles usam para vacinar toda a Força Armada dos Estados Unidos, né? E a terceira geração, que é essa vacina que a gente tem ouvido falar, sendo usada já em alguns lugares do mundo, é a vacina MVA-BN, né, Modified Vaccinia Ankara, do laboratório Bavarian Nordic, na Dinamarca. Então é essa vacina. Eu usei esse termo porque vocês vão ver que ela tem nomes diferentes a depender do local onde ela foi autorizada. Então, a opção mais nova, né, que é justamente a MVA-BN, o nome mais comum é o Jynneos, que é o nome que foi aprovado nos Estados Unidos, Invamune no Canadá ou Invanex na Europa. Todos feitos, na verdade, pela mesma fábrica. Como vocês podem ver aqui, ela pretende liberar mais 6,9 milhões de doses entre 2002 e 2023. E aí eu pergunto, para que serve 7 milhões de doses de vacina? Para nada, né? Para nada. Porque não dá nem para começar. Nem para começar. Essa é uma das questões que a gente tem hoje, né? Então, muita gente apavorada, muita gente estressada. Não, porque o governo está indo devagar. De fato, o governo está indo devagar, o nosso governo, falando do nosso governo, né? O governo achou melhor não declarar a emergência em saúde pública no Brasil, que foi declarada nos Estados Unidos, né, no mundo, mas aqui ele não achou por bem declarar, apesar dessa evolução que eu já mostrei para vocês. Mas a gente já tem vacinas encomendadas e elas devem chegar aí entre setembro e outubro. Só que são 50 mil doses. Então, provavelmente vão ser destinadas mesmo para o pessoal de laboratório, que está trabalhando, né, nos laboratórios com diagnóstico, e talvez dê para vacinar aí pessoas na frente de atendimento mesmo, né, na frente de batalha aí com o atendimento das suspeitas de monkeypox. É o que a gente imagina, né? Então, estudos prévios determinaram que as vacinas a vacinação com vacinas antivaríola conferiam uma proteção cruzada de 85% contra a monkeypox. Então, é uma proteção boa, né, considerando isso daí. Na verdade, o que a gente tem de vacinação, né? Olha aqui para baixo primeiro. O que a gente chama de vacinação é o que os Estados Unidos, né, o CDC está chamando de PrEP. Né? Então, você tomar uma vacina antes de você ter tido contato com a doença, para você não ter a doença. Né? É o que nós conhecemos como vacinação, então é o que eles chamam de PrEP. Então, o que seria isso? Seria a utilização de 2 doses da Jynneos, com intervalo de 28 dias, e a pessoa só é considerada imunizada depois de 14 dias da segunda dose. Tá? Então, a partir da primeira dose, você tem que contar no mínimo 42 dias. 28 para a segunda dose, mais 14 para você considerar que a pessoa está protegida. Durante a emergência de saúde pública nos Estados Unidos, na vigência dos baixos estoques, eles autorizaram o uso de uma fração de dose, que é aquilo que a gente passou aqui, vocês devem lembrar, 2017, se não me engano, com aquele surto de febre amarela. A gente começou a fazer vacina fracionada de febre amarela também. Não sei se vocês devem lembrar isso, a gente dava 0,1 ml também da vacina, né? Nos Estados Unidos chegou a pensar em fazer apenas uma dose da vacina Jynneos para as pessoas, ao invés de fazer 2, mas tem alguns resultados de estudos mostrando que essa cobertura ficaria muito baixa, então eles optaram por não fazer isso. A possibilidade de você utilizar a vacina de varíola, né, é você fazer profilaxia pós-exposição. Então, ao invés de você fazer aquelas 2 doses da vacina com intervalo de 28 dias, você faz uma dose única. Tá? Nesse caso, naquelas pessoas que tiveram contato com um caso confirmado de varíola. Tá? Então você pode fazer até o 4º dia de contato, você teoricamente aí com o objetivo de abortar o desenvolvimento da infecção. Se for entre o 5º e o 14º dia, você faria, teoricamente, você poderia fazer com que a pessoa tivesse um quadro mais brando da doença. Depois do 15º, né, do 15º em diante, já não faria sentido você tentar fazer aí essa PEP. Então, é isso que tem sido feito no mundo em alguns lugares. Tá? Na verdade, praticamente somente os Estados Unidos estão fazendo a pré-exposição. O Canadá agora está começando a fazer a pré-exposição. A França já está fazendo a pré-exposição completa com as 2 doses. O Canadá ainda não decidiu, não falou nada sobre a segunda dose das pessoas. O Reino Unido acho que já está fazendo também completo. Portugal só está fazendo PEP. Então, Portugal só faz uma dose para quem teve contato com caso confirmado. Então, na verdade, não existe o que as pessoas estão achando que está todo mundo vacinando todo mundo para todo mundo, e não é, né? Se eu estou falando em PrEP, eu estou falando apenas para
homens que fazem sexo com homens. Essa vacinação ela tem sido dirigida porque é a tentativa de você bloquear a doença aonde ela está circulando mais, né? Então não existe ainda em nenhum lugar do mundo vacinação da população como um todo, porque não tem vacina, gente. Não tem vacina e não tem perspectiva de ter vacina tão cedo, tá? Eu vou até publicar no Instagram na quarta-feira um Reels sobre isso. Eles vão ter que ter uma estratégia para poder aumentar isso, porque por enquanto uma fábrica só, lá na Dinamarca, que tem dois prédios, não tem condição. Não tem condição nenhuma de centralizar isso. Exatamente. Vai ter que, de novo, vai ter que quebrar patente, fazer todo acordo para outras farmacêuticas puderem fabricar a escala global. É uma sensação de déjà vu muito grande isso aqui. Exatamente. E vocês já devem ter ouvido falar que o Davi Wip já falou na TV que ele quer que o Butantan já produza a sua própria vacina, né? Só que mesmo o Butantan fazendo isso, ele levaria em torno de 10 meses para ter vacina pronta para usar, né? Então, por isso que eu falo que a gente tem nossa perspectiva em termos de vacina não é para tão próximo, não. É para o ano que vem e olha lá, né? Como é que está a situação em São Paulo? Então, esses são os casos notificados. Esse foi o último boletim que eu consegui ainda de julho, de um mês atrás, mostrando o aumento importante que a gente teve naquela época dos casos. A gente já tinha, né, teoricamente, a faixa etária em que se concentra a doença na cidade de São Paulo, ela é, de fato, dos jovens de 30 a 39 anos, né, principal, mas você vê que, na verdade, é uma doença ali, né, do adulto jovem como um todo. A gente já tinha três casos em julho em criança, hoje já são mais, a gente já tem 8, 9 casos em São Paulo em crianças. Quando a gente olha a categoria de exposição, então, de fato, homens que fazem sexo com homens responsáveis por 76% dos casos, né, em 20% não tinha informação, então pode ser que eles sejam desse grupo aqui, mas a gente já vai ter aí mais ou menos 1,7 com mais 2,10, praticamente 4% colocando aí bissexuais e heterossexuais, né, isso de julho, tá? Esses dados hoje já são diferentes. Os primeiros estudos que a gente tem publicados em grandes revistas científicas mostravam 99 a 100% dos casos em HSH. O último estudo que saiu, o segundo estudo que saiu da Espanha, já mostrou 8% entre heterossexuais. Então, mostrando que isso realmente está mudando também com o tempo, né? Então, com relação à questão da hospitalização, então, praticamente 61% não internaram. Esse gráfico ele tem um problema porque o sem informação, que é o rosinha, deveria estar mais ou menos aqui, ó, e não apareceu, né? Então 35% não tem informação sobre hospitalização, 60% não precisou e, de fato, 3,5% só precisaram de hospitalização, praticamente todos por conta realmente de necessidade de manejo de dor. A gente tem aqui também a questão, né, de ter viagem ou não. Então 79% não tinha relato de viagem. Isso aqui é a prova de que a gente já tem transmissão localizada, né, transmissão local da doença. Não precisa mais ter essa coisa de ter vindo de um lugar para poder você considerar o risco de monkeypox, né? Esse gráfico foi o gráfico agora, né, perdão, essa tabela mostrando o número real hoje no Brasil, né, então de 20 de agosto, a distribuição por estado e por região, mostrando lá aqueles 3.756 casos no Brasil, sendo que a gente tem aí mais 4.263 em investigação, né? Então é possível que desses 3.700, a gente chuta aí 70% desses suspeitos vão ser confirmados. Então, muito em breve, a gente vai bater 7.000 e vai subir para segundo lugar daquela lista de países, entendeu? Porque os Estados Unidos estão muito longe, né? Os Estados Unidos estão com 15.000 diagnósticos feitos, então eles estão lá no topo isolados, né? Monkeypox em pessoas vivendo com HIV, né? Na verdade, a gente tem pouca informação, tem poucos dados, né? E os dados que tem são exatamente de estudos antigos feitos na África, com populações muito complexas, então casuísticas pequenas, e quando você ia ver assim, o paciente acabou de fazer o diagnóstico de HIV junto com monkeypox, CD4, né, que é a célula da imunidade super baixa, ou era já um paciente que tinha um diagnóstico prévio, mas já tinha abandonado o tratamento, então a doença estava completamente descontrolada. Então, isso é muito complexo, porque eram pacientes realmente muito graves.
dados dos primeiros estudos publicados no atual surto já trazem luz a isso. Por quê? Porque nesses, há expressiva representatividade de pessoas vivendo com HIV, então, pelo menos aí 35% dos casos nesses estudos que estão saindo são em pessoas que vivem com HIV, só que essas pessoas em que esses casos estão sendo diagnosticados, a maior parte deles são exatamente o contrário. São pessoas com supressão viral completa, com recuperação imunológica, então, pacientes, como a gente diz, estáveis, né, onde eles não estão mais vivendo o momento AIDS deles, né? Se já viveram, não estão mais vivendo, eles estão bem hoje. Então, não dá para você dizer que esse tipo de paciente vai ser igual àquele que a gente citou, né, com CD4 super baixo, na África, junto com desnutrição, com tudo mais, né? Então, nesses estudos novos, não tem sido observado mortes ou aumento nas hospitalizações em pessoas vivendo com HIV com monkeypox até o momento, tá? O tratamento das pessoas com monkeypox ele deve ser considerado para pessoas vivendo com HIV, levando em consideração a gravidade da doença, o grau de imunossupressão e os locais acometidos, né? Então a gente vai ter que ver realmente quem é cada caso. Por exemplo, né, lesões genitais, anais e tal. O tecovirimat ele ainda é realmente a droga de primeira linha e está recomendado para pessoas vivendo com HIV também. A vacina, a segurança da vacina Jynneos, ela já foi estudada em pessoas vivendo com HIV, então os estudos mostraram que ela é bem tolerada, com resposta de produção de anticorpos e de efeitos adversos similares entre pessoas que vivem com HIV e pessoas sem HIV, mas em pessoas com CD4 de 200 a 750. Para vocês terem um parâmetro, a gente considera normal a imunidade acima de 500, tá? Então, entre 200 e 750, tudo ótimo nos estudos. Em pessoas com infecção pelo HIV, com diagnóstico prévio de AIDS, que estão com a carga viral indetectável, então, né, tá fazendo o tratamento direitinho, e com CD4 entre 100 e 500, não houve preocupação com relação à segurança, não houve nenhum efeito também grave, a vacina pareceu eficaz, só que a gente não tem estudos na população realmente com AIDS, né, com CD4 baixo, CD4 abaixo de 100 e que não estão indetectáveis. A nossa realidade é exatamente o contrário da África, né? Então a gente ainda não sabe nessa população, né, que o HIV não está controlado, como é que ela vai se comportar. Então a gente precisa ainda ter esses dados. Monkeypox na gestante, né? Então pode ser um problema. As gestantes ela apresentam um quadro clínico com características semelhantes às gestantes, mas elas podem apresentar gravidade maior também. Por isso elas são consideradas um grupo de risco para a evolução ruim dessa doença. Por esse motivo, as gestantes estão entre as prioridades para o diagnóstico laboratorial da infecção, visto que algumas complicações, como a complicação ocular, encefalite e óbito, são mais frequentes exatamente em gestantes, isso tudo baseado nos estudos africanos, tá? O monkeypox vírus, ele pode ser transmitido ao feto durante a gestação, ou ao recém-nascido pelo contato próximo durante ou após o nascimento, né? Resultados adversos de gravidez já foram vistos, né, nos estudos, então, aborto espontâneo, morte durante a gravidez, né, então natimorto, parto prematuro e infecção neonatal, né, do bebê também já foram relatados nos estudos científicos. O tratamento. Nenhuma droga foi estudada em gestante, né? Então é sempre mais complexo você tratar gestante. O tecovirimat, ele parece ser uma opção mais segura dentre as opções que existem, né? Eu nem citei, mas existem duas outras opções que são muito ruinzinhas, né? Que é o cidofovir e o brincidofovir. Esses dois não podem ser usados em gestantes porque tem malformação em feto de rato. O tecovirimat não teve alteração em rato, então ele aparentemente é seguro e pode ser recomendado no caso de gestante com quadro severo. Do ponto de vista de imunização, né, de vacina, o CDC não recomenda aquela vacina que eu citei, né, a ACAN 2000, em gestante de jeito nenhum. E, assim, qualquer mulher que esteja amamentando com exposição substancial ao vírus deve receber a vacina MVA-BN, que é a Jynneos e etc., após considerar os riscos de infecção por monkeypox para ela e para o filho. Monkeypox na criança, outra preocupação que existe, né? Ele pode ser transmitido, como a gente falou, ao recém-nascido por contato próximo durante ou após o parto, e a doença pode ter evolução severa em bebês. Uma vez doentes, a evolução clínica deve ser similar à de adultos, mas pode ser ruim também.
Então, apesar dos dados limitados de monkeypox em crianças, a evidência de que pacientes infectados pela cepa 1, né, de que a doença é mais comumente grave em crianças abaixo de 8 anos. Então, lembre que a nossa é a 2, né? A cepa que está circulando agora no mundo é a cepa 2. Então, a gente não tem ainda esses mesmos dados com essa cepa, tá? Então, a gente precisa descobrir. Lembra que eu comentei, né? A cepa 1, ela é mais virulenta. Só para vocês terem uma noção, em termos de mortalidade, o cálculo que se tinha antigamente era que a mortalidade da cepa 1 era em torno de 10%, enquanto que a mortalidade da cepa 2, isso baseados em estudos africanos, ficava em torno de 3,6%. Então, a gente não tem estudos ainda com criança e a cepa 2, que é a cepa que está circulando. As lesões de monkeypox na criança, elas podem ser confundidas com 1.500 coisas, além daquilo que a gente citou, né? É muito mais complexo fazer diagnóstico realmente em criança. O tecovirimat, ele atualmente está em estudo sob protocolo investigacional como primeira linha de tratamento para crianças e adolescentes com doença severa ou em risco de doença severa, bem como casos com complicações de monkeypox. E aí já tem sido usado em crianças a partir de 3 quilos, tá? Né? Idealmente acima de 13 para você fazer uso oral, mas acima de 3 quilos você já pode usar uma formulação venosa da medicação também. A vacina Jynneos, né, as MVABN, ela não foi testada especificamente em criança e adolescente, mas já existem estudos usando essa mesma plataforma da MVABN em outras vacinas combinadas. Então já tem vacina tuberculose MVABN, sarampo MVABN, ebola MVABN, já em estudo, incluindo criança. Inclusive crianças a partir de 5 meses de idade. Por isso, né, acredita-se que a Jynneos ela seja de fato segura em crianças, e ela já tem sido usada nesse atual surto, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos também. Então, aparentemente, ela é segura para usar nessa população pediátrica. Hoje, né, sem vacina, sem imunoglobulina, né, imunoglobulina existe em alguns lugares do mundo, a gente também não tem, e nenhum tratamento, né, o que a gente tem para fazer? Né? Então, até que mais e ou melhores vacinas estejam disponíveis em todo o mundo, a prevenção da monkeypox, como a gente citou, requer redução do contato com animais infectados, ou com pessoas infectadas, obviamente, prevenção da transmissão interhumana, né, com o isolamento dos casos diagnosticados e medidas básicas de higiene. Encontram-se em andamento atualmente estudos para a produção de novas vacinas MVA de terceira geração, incluindo a ACAN 3000 e a TBC-MVA, bem como estudos de novos antivirais específicos também. Então tem coisa acontecendo em paralelo já, independente do que a gente tem, né? Já tem aí algumas séries de casos de monkeypox publicados em revistas de primeira linha, né? Então Lancet, New England Journal, a British Journal of Dermatology, tem alguns estudos muito bons com casuísticas bem grandes. Eu trouxe mas que eu achei melhor em termos de metodologia, que foi um estudo, uma análise observacional retrospectiva de pacientes com diagnóstico confirmado por PCR, atendidos entre 13 de maio e 1º de julho desse ano. Dos 295 pessoas testadas, eles tiveram, como eu citei para vocês, né, olha, 66% positivo. Então, é mais ou menos isso que a gente tem visto, 70% dos casos suspeitos estão se confirmando. Todos os 197 indivíduos dessa casuística eram homens, com idade média entre 38 anos, todos os pacientes tinham lesões em pele e ou mucosa, com apresentações muito variáveis, e nem todos evoluem daquela maneira esperada, como a gente citou. As lesões foram mais comuns em genitais, 56%, e ânus, 41%. Lesões genitais, perianais ou ambas aconteceram em 88% dos casos. Então, quem não teve nessas regiões foi exceção, né? De 12% aí não teve lesão em nenhuma dessas 3 regiões. O número médio de lesões no momento do diagnóstico foi de 5, porém, 4% dos casos tiveram mais do que 100 lesões. Então, tiveram uma doença mais próxima daquela forma clássica africana, né? 11% dos pacientes tiveram uma lesão. Uma única. Imagina como é difícil você fazer diagnóstico deste paciente com uma lesão, né? Em 12 desses 22, essa lesão única era no genital, então, né? Mais fácil. Em 7 foi na região perianal, então 12 com 7 dá 19, e os outros 3, lesão única. Na mão, na orelha, no nariz. Isso. Né? Então, muito difícil fazer diagnóstico nesses casos, né? 27, não, 13% das casuísticas relataram ao mesmo tempo manchas pelo corpo, como eu citei, não é uma coisa muito comum e confunde demais o diagnóstico.
sintomas sistêmicos aconteceram em 86%. Então você vê que aqui, ó, você já percebe que ali, ó, 13% dos pacientes não tiveram febre, mal-estar, absolutamente nenhum sintoma sistêmico, que é um sinal de alerta, né, pra gente. Os mais comuns foram febre, aumento dos gânglios e dores musculares. Ao contrário dos relatos prévios, sugerindo que os sintomas sistêmicos precedem as lesões de pele, foi observada uma variabilidade. Em 61,5%, os sintomas realmente vieram antes das lesões de pele, em 38% após, e em 13% as lesões de pele ou mucosa surgiram sem qualquer sintoma sistêmico. Então é um desafio, né, para fazer diagnóstico. Chama a atenção que 36% dos pacientes relataram dor retal e dor à defecação, 17% praticamente inflamação da garganta e 16% edema do pênis. Ao todo, praticamente 28% dos participantes com lesões genitais tinham edema peniano e 73% dos pacientes com lesão perianal tinham dor retal. Então, apesar de ser uma doença com baixíssima mortalidade, a gente vê uma morbidade significativa, né? Esses pacientes têm que ser muito bem vistos e muito bem prescritos, porque senão eles vão acabar voltando muitas vezes. E eles não podem voltar, porque eles têm que ficar isolados. Não podemos esquecer disso, né? Dos 197 pacientes desse estudo, 99,5, ou seja, 196 eram gays ou homens que fazem sexo com homens. 26% eles relataram contato próximo conhecido com alguém que teve sintoma de monkeypox. 27% tinham história de viagem, porque lembra que esse estudo pegou pacientes de maio, né? Então a gente ainda tinha essa questão, porque foi quando começou, né? O primeiro caso foi dia 6. Então a questão da viagem ainda era importante. Ao todo, nesse estudo, de 177 pacientes em que eles perguntaram, 170, então 96%, relataram contato sexual com um parceiro masculino dentro de 21 dias do desenvolvimento dos sintomas, então fazendo essa correlação aí. 35% dos participantes, como eu citei antes, né, viviam com HIV, só que 91,4% deles estavam em tratamento antirretroviral, praticamente 80% deles tinham carga viral indetectável, e a média do CD4 era 664, ou seja, imunidade normal, nenhuma alteração de imunidade, né? Então, mostrando que é um perfil de paciente completamente diferente dos estudos, né, dos estudos africanos. Ao todo, nessa casuística dos 197, né? Então, dos pacientes que foram pesquisados, 31% tinham uma outra infecção sexualmente transmissível concomitante, né? Sendo 21% desses casos positivos para gonorreia, 11% para clamídia, 7% para herpes e 4% para sífilis também. 12 pacientes dos 197 tinham mais de uma infecção sexualmente transmissível ao mesmo tempo da monkeypox. 12,7%, praticamente 13% dos pacientes foram internados, né, dos quais eram 25, dos quais 20 foram internados por motivos clínicos. E, né, como a gente está falando de casos no Reino Unido, eles têm essa possibilidade. 5 pacientes foram internados porque eles não tinham como ficar isolados. Então, por exemplo, paciente de rua ou paciente de instituição que não tinha como ficar isolado, então teve que ficar internado para ser isolado. A causa mais comum de internação foi realmente dor perianal ou retal e o edema de pênis, como a gente comentou, né, as complicações mais frequentes. Nenhum paciente necessitou terapia de suporte em UTI e nenhum paciente morreu nesse estudo daí. Esse outro estudo do Lancet, né, uma revista super importante, com um número bem significativo de pacientes, esse é um estudo interessante, não vai ficar repetindo. Alguns dados vocês vão ver que vai bater, mas tem coisas interessantes. Então, esse estudo também com casos confirmados, 181 pacientes com diagnóstico de monkeypox. Aqui, como eu citei, 92% se identificava como gay, bissexual ou outro homens que fazem sexo com homens, enquanto 8% já se identificava como homem ou mulher heterossexual. 18%, voltando àquela coisa que a gente já comentou, relatavam vacinação prévia para a varíola. Né? Então você vê aí, né, se a vacinação dá 85%, aqui tá dando 82%, sendo que a gente tem que pensar na questão da perda de imunidade pelo tempo, né, em que a vacinação foi feita. 17% dessa população aqui tinha outra IST concomitante, como aconteceu no outro estudo. Todos os pacientes tiveram lesões de pele, 78% tinham lesões na região anogenital e 43% na região oral e perioral. 39% dos participantes tiveram complicações que precisaram de tratamento. Então, 25% tiveram proctite,
10% tiveram amidalite, 8% edema peniano, 3% tiveram abscessos e 4% tiveram aquelas manchas pelo corpo, um exantema. 2% apenas dos pacientes precisaram internar, né? Então você vê um número bem pequeno. 99% dos pacientes tinham SWAB aquilo que eu comentei, né? O PCR positivo em SWAB. Foram realmente positivos, assim como 80% nas lesões de pele, assim como 70% dos swabs de garganta também deram positivo, mostrando a questão que a transmissão não é só pelo contato com a lesão de pele, né? Então tem aí secreção respiratória participando dessa transmissão. A carga viral ela foi mais alta nas amostras de lesão do que nas amostras de faringe, mostrando que predominantemente a via de transmissão vai ser realmente o contato com a lesão de pele e não tanto a questão respiratória. O período de incubação médio foi de 7 dias, que variou de 5 a 10 dias. Então, após o contato, eles tiveram essa incubação, que foi até curta, né? Lembra que a gente falou de 3 a 21? Olha como a média aqui já foi bem mais baixa de período de incubação, né? 65% desses pacientes, né, relataram sexo anal receptivo, e aí isso foi o primeiro estudo que fez essa correlação, isso é muito interessante. Então, homens que fazem sexo com homens, que fazem sexo anal receptivo, tiveram mais proctite. Parece óbvio, mas é muito interessante você mostrar essa correlação, porque você consegue fazer uma correlação entre uma exposição sexual específica e o aparecimento da lesão naquele local. Esse foi o primeiro estudo que fez isso. Então, eles compararam, né? 38% dos homens que fazem sexo anal receptivo tiveram proctite. Só 7% dos que não relataram tiveram. E podem ter feito, mas não relataram, né? E eles também tiveram mais sintoma sistêmico. Por quê? Qual é a explicação? Durante o sexo anal como receptivo, você tem muito mais chance de lesão anal e, consequentemente, penetração do vírus ali numa fissura, por exemplo, numa lesão, né, dentro do ânus, consequentemente, sistematização, né, caindo na corrente sanguínea e tendo mais sintoma sistêmico. 95% dos participantes com amidalite relataram a prática de sexo oral receptivo, né? Então, mais uma vez, ele conseguiu provar que se a pessoa fazia sexo oral, ele ia ter lesão na boca, né? Então, 95%, gente, é uma correlação muito forte, né? Sim. A média do tempo do início das lesões de pele até a formação de crosta foi de 10 dias. Isso também é um dado interessante, mostrando que a evolução pode ser curtinha, né, em alguns casos. Então, achados importantes desse estudo: 8% dos infectados eram homens e mulheres heterossexuais, né? O estudo conseguiu fazer uma correlação inédita entre as práticas sexuais do paciente e a localização das lesões no corpo, o que reforça ainda mais a teoria da transmissão sexual. Não confirma, mas reforça. Além disso, mostra que a monkeypox ela pode acontecer em pessoas com vacinação prévia para a varíola, embora isso possa se dever a 2 fatores: a perda progressiva da imunidade com o passar dos anos, ou mesmo o escape esperado da proteção, que a gente já sabia que teria aí, né? Esse é um relato que é muito interessante, porque todo mundo ficou sabendo desse caso. Se não soube, tem que saber, porque esse foi o primeiro caso que chama muita atenção isso. Um homem de 39 anos que era profissional do sexo, com múltiplos parceiros, vivia com HIV, com supressão viral completa, com recuperação imunológica e uma dose de vacina de varíola 30 anos antes. Teve um diagnóstico de monkeypox confirmado por PCR em swab de lesão e foi monitorizado por 19 dias com PCR em plasma, urina, sêmen e lesão de pele. Então, olha que interessante que no sêmen ele foi positivo todo o tempo, do começo até o fim da doença. Ele teve vírus positivo no sêmen. No plasma, ele praticamente só teve um positivo aqui, né, que é ainda dia 8, né, então ainda mais no comecinho da doença. E na pele, ele teve positivo também praticamente todo o tempo, somente negativou no 19º dia, que foi quando liberaram o isolamento desse paciente. Né? Então você vê que ficou positivo no esperma praticamente todo o tempo. O que chama atenção nesse caso, a positividade do PCR no swab da lesão e no sêmen até o 19º dia de doença. O sêmen, então, aí é que vem a pegadinha desse estudo. Ele foi incrível o que eles fizeram. Eles coletaram no 6º dia de sintomas, foi inoculado em células específicas para isso e foi observado o efeito citopático do vírus 48 horas após a inoculação e replicação do vírus. Então, foi confirmado por PCR. Consequentemente,
a gente conseguiu mostrar que aquele sêmen tinha vírus capaz de infectar. Tá? Então, essa foi a primeira evidência de transmissão do monkeypox vírus através do esperma. Foi a primeira que a gente teve até agora. Mas ainda assim, por se tratar de uma pessoa vivendo com HIV, levanta essa questão. Será que a alteração imunológica de base desse paciente pode facilitar a permanência do vírus no esperma? Será que isso é uma coisa específica dessa população ou deste paciente? Então a gente necessita de mais estudos avaliando a infectividade do vírus no esperma em pessoas que não convivem com HIV e também secreção vaginal e outros líquidos corporais, para a gente ver o quanto que de fato a gente consegue confirmar aí essa transmissão sexual ou não. Tá? Esse é para fechar a nossa aula, tá? Não fiquem apavorados, tem 1h20 que eu estou falando. Eu estou praticamente sem voz. Nossa, tranquilo. É muita informação, mas é muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. Esse é um caso muito interessante que foi publicado na semana passada, publicado na revista The Lancet. O primeiro relato de caso de transmissão de seres humanos para animal. Porque a gente está falando tudo do contrário, né? Aqui é o inverso. Então, eram 2 homens que fazem sexo com homens, que procuraram um hospital em Paris. O paciente 1 era um latino de 44 anos, pessoa vivendo com HIV, com carga viral indetectável, e o paciente 2 é branco, 27 anos e HIV negativo. Vivem juntos numa relação não monogâmica. Ambos compareceram com ulcerações anais de 6 dias após o sexo com outros parceiros. Então aqui tinha ulceração na região do ânus. O paciente 1 com uma úlcera anal, seguida por lesões vesículo-pustulosas em face, orelha e pernas, e o paciente 2 nas pernas e nas costas. Ambos tiveram cansaço, dor de cabeça e febre 4 dias após. O monkeypox vírus foi pesquisado pelo teste de PCR. No paciente 1 foi detectado nas amostras de pele e orofaringe, enquanto no paciente 2 em amostras anais e de orofaringe. 12 dias após o início dos sintomas, o cachorro de 4 anos deles, um galgo italiano, previamente saudável, apresentou lesões, pústulas no abdômen, então aqui, e uma discreta ulceração, realmente é muito discreta, bem filiforme, na região anal. O cachorro, então, foi testado e testou positivo para o PCR adaptado, né? Existe uma técnica de você adaptar para o animal. O DNA viral da sua amostra foi comparado ao do paciente 1, sendo ambos da mesma cepa e linhagem, mostrando que a transmissão aconteceu mesmo e aconteceu desse parceiro, né? Então, o vírus do paciente 1 e do cachorro mostraram 100% de homologia no sequenciamento genético. Os homens relataram que dormiam na mesma cama com o cachorro, como a maior parte de nós faz, quem tem cachorro. Eles vinham sendo cuidadosos para evitar o contato do cachorro com outros animais e humanos desde o início dos sintomas deles, porque isso era importante você ter noção, né? Que esse cachorro não teve contato com outros animais nem com outras pessoas. Não, o cachorro ficou com eles, somente com eles nesse tempo todo. 13 dias antes do cachorro apresentar sintomas de pele, ele já estava isolado com os donos. Em países endêmicos, apenas animais selvagens, como a gente citou, roedores e primatas, foram identificados infectados com o monkeypox vírus. A infecção entre animais domésticos, como cães e gatos, nunca tinha sido relatada. Esse foi o primeiro caso, né? E chama muito essa atenção, para a gente ter na cabeça que a gente precisa perguntar para os nossos pacientes que estão chegando com diagnóstico de monkeypox se eles têm animais domésticos, porque eles têm que se isolar dos animais domésticos. Eles não podem manter contato com cachorro e gato, porque há um risco deles transmitirem. Não vou nem citar aqueles ratinhos, como é que chama? Os hamsters. Não, pelo amor de Deus, esses então tem que tirar de casa rápido, porque a transmissão predominantemente para roedores, né? Então esse caso foi muito interessante, porque já mostrou esse risco aí que não era dito, né? Então basicamente é isso. Essa é a bibliografia extensa da aula. Esse QR Code é para a minha página do Instagram, onde tem muita informação sobre monkeypox e sobre HIV e prevenção também. Então basicamente é isso que eu tinha para falar com vocês. Isso foi uma pós-graduação. Excelente aula. Sigam o professor Sidney. Pode passar o Instagram, a gente pode passar o e-mail se o senhor quiser. Enfim, sigam todo o mundo Dr. Sidney formado na página. aqui em especialização agora em monkeypox pelo Dr. Sidney. Olha aí. Eu preciso perguntar se tem alguma pergunta do público que está nos assistindo. Júlia, Marcos. Tem sim, da doutora Carmen. Ela pergunta: boa noite, doutor Sidney. Há possibilidade de confusão de diagnóstico
da varíola símia com outra enfermidade? Aí ela bota embaixo, diagnóstico por sintoma. E como, sim, sem dúvida, né? Vocês podem ver que as possibilidades são muito variadas e a gente tem que ficar atento e tem que pesquisar tudo que a gente achar que pode ser, porque pode ser mais do que uma coisa, né? Especialmente no caso do diagnóstico diferencial com IST, por exemplo, é importante que você vá atrás e faça esse diagnóstico. A gente teve um paciente no CRT, onde eu trabalho, foi o primeiro caso que a gente internou, porque era um paciente que fez o diagnóstico com mais de 100 lesões cutâneas, no momento, como tinha o relato de relação sexual desprotegida, ele passou pelo screening normal de ST que a gente faz, e ele deu positivo para HIV, deu positivo para sífilis, e ele tinha sintoma de corrimento uretral também. Então ele tinha 4 doenças ao mesmo tempo. Né? Então, mas tirando isso, né, que é uma coisa mais específica, a gente tem que ter muito cuidado com os outros casos, sim. Recentemente, por exemplo, semana passada, a gente fez 15 dias atrás, uma criança nossa chegou com um quadro que parecia mais, na verdade, zoster, né? Então foi um caso que a gente achou que podia ser varíola, mas podia ser um zoster. Eu acho que, na verdade, era um zoster. Eu não me lembro, eu não soube se veio o resultado do teste dessa menina de monkeypox, eu vou atrás. Mas o quadro, na minha opinião, era mais típico de zoster, né? Então a gente tem que ter muita atenção, porque os diagnósticos são muito variados, né? Você vê como com as crianças você pode ter tem um leque de opções de doenças que podem estar aparecendo ao mesmo tempo. Tem mais alguma pergunta? Não tem não. Em criança isso dificulta muito, né? Sem dúvida alguma que vai ser um desafio se a gente começar a ver mais casos em criança. Eu perguntaria, assim, aquele caso de uma pústula, né, assim, fiquei pensando, será que tem possibilidade de ser apenas portador, assim como a gente viu no Covid, né, assim, de você ter contato com esse vírus e não apresentar nada, e tá passando, ou o senhor acha que não? A gente não teve ainda nenhum caso assim. Não teve. Né? Até onde eu saiba, a gente não teve nenhum caso. Todos, né? Você vê nessas casuísticas que a gente mostrou, tem casuística que diz, literalmente, todos os pacientes tiveram lesão ou de pele ou pelo menos uma lesão, né? Exatamente. Exatamente. Realmente, sem dúvida que paciente com lesão única é um grande desafio, né? Porque às vezes ela não é típica, às vezes ela não é grande, né? Então você tem que ter um nível de desconfiômetro muito alto para você perceber e ir atrás desse caso, né? Bem, eu tenho inúmeras questões, mas a gente vai... Júlia, quer fazer alguma pergunta? Marcos? Não. Então, assim, a gente realmente o senhor falou lá no início, né, que era um assunto interessante, excitante, de fato Eu fiquei aqui, assim, ouvindo e falando, meu Deus, né? A gente veio agora, né, passamos por tudo que nós passamos, a gente vê as coisas se repetindo. A questão da vacina é uma coisa que não dá para... Enfim, e o Brasil não colocar como emergência, já que a gente está passamos por terceiro lugar, né, no número de casos. Então, sim para a gente se cuidar, para a gente usar o gel, para a gente manter a máscara em lugar fechado, enfim, tomar algumas ações agora de prevenção, de campanha mesmo, para que a gente não dissemine numa moda que novamente os hospitais não aguentem, os profissionais de saúde também não, e todo aquele contexto que a gente já viu. Você sabe que a gente estava quase chegando nesse ponto, porque até 15 dias atrás, praticamente somente o CRT e o Emílio Ribas estavam atendendo. Só para você ter uma pequena noção, desses 3.100 casos de São Paulo, quase 1.000 são do Emílio Ribas. Então, assim, a pressão no Emílio foi muito grande. No CRT também a gente teve uma casuística extremamente grande. E estava ficando extremamente difícil trabalhar, porque você nunca sabia quantos pacientes você ia atender. E aí, há 15 dias atrás, a prefeitura conseguiu fazer um treinamento online para todas as unidades delas. E aí isso deu uma aliviada, porque dissolveu um pouco, diluiu. Né? A gente continua tendo muitos casos todo dia.
todo dia. A gente tem aí uma média de 15 casos, eu diria, por dia, chegando lá no serviço. Porque ainda tem isso, né? A questão da referência, né? Num caso desse, né? Como é difícil, em alguns casos, você, de fato, chegar ao diagnóstico e já fazer uma prevenção ali, né? Um isolamento até chegar a um resultado, né? Porque a gente sabe que o resultado... O resultado o problema é chegar o isso resultado... na de São Paulo e mandar para o CRT ou para Emílio Ribas falando assim, estou com suspeita disso, porque senão vai ficar na periferia de São Paulo e vai mandar para casa, tipo assim, toma aí uma cibalena e vai para casa. Aí... E o resultado viral PCR, lembrando, não é um resultado acessível, né, para muitos. Né? Então, assim, no Rio de Janeiro colocaram alguns postos, né, disponível, não sei como é que está São Paulo. Teoricamente, a gente consegue fazer nas unidades da prefeitura, nos sites de CTAs, no CRT e no Emílio, e na rede privada, em São Paulo, praticamente só quem tem é o Fleury. O DASA não tem, pelo menos não tinha até recentemente, a gente só tem o Fleury oferecendo essa possibilidade. Isso é uma outra questão, né? A gente não tem a menor noção do que está acontecendo na rede privada, né? Isso não está chegando para a gente. Isso. O DASA tem aqui no Rio, a gente tem, tá? Eu sou do DASA. Então vai ter aqui em São Paulo, se não já tem, vai ter em breve, então. Provavelmente, acredito que já deva, né? Eles fizeram uma reunião, enfim, tem informativo e tudo mais para o laboratório. Mas, assim, é recente, né? Então, assim, é assustador, assim, essa calma que a gente tem para tratar alguns assuntos importantes. Mas a gente ainda tem outras questões e a gente vai... Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo a gente. Foi uma aula excelente. Eu sempre fico muito feliz de registrar e ter convidado, né, a gente ter convidado o senhor para estar aqui com a gente, dividindo esse conhecimento todo, com propriedade, né, com tanta informação. E muito, muito bom, muito obrigada. A gente faz uma dinâmica no final, que é mais ou menos assim, eu dou esse obrigada todo, eu passo a mensagem, a Júlia fala, o Marcos fala, e no final o senhor fica com as considerações finais para o pessoal que está assistindo. Se eu quiser deixar um recado e tudo mais, mas eu peço também para o senhor deixar uma mensagem, que aí, assim, eu nunca peço, não, mas eu vou pedir, desse paciente que está na dúvida em casa, se aquilo ou é uma afta ou não, ou se ele deve procurar ou não, ou para o senhor fazer só essa consideração de dúvida, né? Porque às vezes o paciente tem a prevenção, o conceito de prevenção a gente não tem, muitas das vezes. Então a gente sente algum sintoma, vamos ver se vamos tomar um negócio, vamos ver se vai passar, né? Então, assim, qual seria nesse momento que a gente está vivendo de um grande problema público novamente, seria, né? Então, Júlia, boa noite a todos, pessoal, boa noite, muito obrigada de novo, doutor. Muito obrigada, Marcos e Júlia. Pode falar seu ponto final. Eu gostaria de lembrar que quem quiser certificado de participação da live de hoje, só enviar para a DM do Micromeio o nome completo e o e-mail que a gente encaminha o certificado para vocês. Gostaria de agradecer a todos que mandaram mensagem aqui pelo chat, que enviaram perguntas, e desejar a todos uma ótima noite e até amanhã com mais uma live para vocês. Obrigada. Marcos? Doutor Sidney, eu tenho duas perguntas. Eu não quero me estender muito, senão a gente vai até meia-noite, né? Mas é que quando o assunto é bom, realmente, tipo, eu não vou conseguir parar aqui. Fica instigante, né? Sem querer fomentar nenhum tipo de outra controvérsia. Primeiro, hidroxicloroquina não funciona, certo? Marcos. É um vírus, né? É um vírus, né? Então não. Ok, beleza. Marcos. Não foi uma pergunta capciosa, foi uma pergunta minha só. E a outra coisa é justamente no aspecto epidemiológico, infectologista, como o senhor é, tratando justamente pela segunda vez de uma pandemia que pega a gente em menos de 5 anos. A gente já teve algumas lives sobre isso aqui, a gente já debateu várias coisas, mas eu queria a sua opinião, justamente que o senhor está envolvido, né, nisso 100%. Por que, de novo, você tem um vírus, né, de ambiente
arbóreo, ambiente de floresta nativa, silvícola, e você está restrito lá em uma região pequena da África, que é o berço, né, de todos os vírus selvagens, né, que a gente chama, né, de novo isso toma o mundo. O que fez sair de lá e tomar de novo essa proporção, mais que lentamente em relação ao Covid, mas de novo, né? Não, a gente não está falando agora de uma cidade lá na China que era altamente cosmopolita, que a gente viu depois, né? A cidade onde o Covid apareceu, ela era também de São Paulo. Então ninguém está falando de uma aldeia de aborígene que vive na caverna, né? Lá, a cidade lá na China, ela era do tamanho de São Paulo. Só que agora a gente está falando de aldeias que o cara tinha contato com o macaco, com o roedor, lá com a cutia, e de novo torna essa proporção. Na sua opinião, como infecto, como investigador, o que o senhor acha que realmente deu esse boom de novo? Eu acho que nesse caso, né, que a gente está vendo aí da monkeypox, tem essa questão inegável de que a gente não tem mais a imunidade que a gente perdeu, né? Talvez perdeu com o tempo de vacinação e as várias gerações que surgiram depois da vacinação ter sido extinta. Eu acho que isso é importante, porque se você parasse para pensar, se a gente tivesse continuado a vacinar, ou tivesse recomeçado a vacinar, quando esses surtos começaram a acontecer, talvez a gente nem estivesse vivendo isso que a gente está vivendo agora, né? Porque a gente teria uma imunidade muito, muito melhor para isso. Então isso é um ponto principal. A outra, por que começaram a acontecer esses surtos, começou a aumentar a frequência desses surtos na África? Muito provavelmente por conta dessas questões todas relacionadas à parte ecológica mesmo, né? Aquecimento global e desflorestamento, e os animais tendo mais contato com os seres humanos, saindo do seu habitat e mudando de habitat, isso trouxeram, né, os aproximou dos seres humanos, consequentemente, a doença, né, que é uma zoonose, ela atingiu mais os seres humanos, e agora com essa questão da gente estar viajando muito facilmente, não tem a menor sombra de dúvida que isso influenciou, né? Alguns daqueles casos daquela timeline que eu mostrei para vocês era exatamente isso, no Reino Unido ou nos Estados Unidos. Mas como chegou lá? Essa pessoa literalmente ela viajou para a África e voltou, né? Muitas vezes era alguém que era da África, tá trabalhando nos Estados Unidos, vivendo nos Estados Unidos, voltou para passar as férias e quando voltou para os Estados Unidos, levou a doença de novo. Então, eu acho que a questão das viagens facilitou demais essa disseminação. Né? E o caso agora, né, do que a gente está vivendo, muito provavelmente alguém infectado foi para uma festa coletiva, né, uma festa com muita gente, e aquilo ali se disseminou muito rápido. Né? Tá bom. Então, eu queria que a gente batesse nesse ponto mesmo, porque eu acho que não foi a segunda, não será a última, a gente ainda vai, como a gente falou com algumas pessoas aqui, a gente ainda vai, infelizmente, num período dos próximos, na geração dos nossos filhos, né? Eu tenho uma filha de 16, qual é o mundo que a gente vai deixar para eles, a geração da Júlia, né, que tem 20 e poucos anos, qual é o mundo que a gente vai ter daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, que vai se tornar, tipo, mais uma pandemia. É mais uma, é a quinta, é a sexta. E na minha geração, né, que é a geração do senhor, da Jaina, quando você falava assim, pandemia, era no livro. Na faculdade, pandemia. Houve em 1730, os romanos morreram, assim, nossa, mas foi lá. A gente nunca previu, tipo assim, vou passar por uma pandemia. Exatamente, sem dúvida. Tá bom, muito obrigado. Foi uma pós-graduação, foi excelente, adorei muito. Muito obrigado. A live é toda sua. A Janaína me pediu para falar sobre esse assunto, né? A pessoa que está em casa, que viveu uma situação de risco, né? De exposição, e ela tem algum sintoma, o que ela deve fazer? Hoje, idealmente, ela tem que procurar ajuda médica. Primeiro, porque a gente precisa fazer diagnóstico. Né? A gente precisa ter uma noção do tamanho do que está acontecendo, até porque é isso que vai fazer com que a gente consiga lutar por tratamentos, por mais vacina, né? Então a gente precisa ter uma dimensão, a noção da dimensão do que está acontecendo. E se a pessoa ficar em casa e ela não for atrás de fazer o diagnóstico, a gente não vai ter essa noção, né? Além disso, no atendimento médico que ela vai ter aí, claro, tratamento sintomático para o sintoma que ela estiver tendo, as orientações com relação ao isolamento intradomiciliar, com relação ao isolamento, com relação aos pets, né? Então tudo isso ela só vai ter se ela tiver o atendimento médico. Se ela ficar em casa, ela vai ficar fuçando na internet, ouvindo barbaridades, ela não vai ter acesso
a informação correta, né? A informação precisa. Então, acho que a pessoa que está em casa com alguma suspeita, ela tem que procurar atendimento médico, sim. Obrigada. Ótimo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, viu? Foi ótimo a nossa. Foi bem legal, foi bem bacana. Parabéns. Jona, fecha. Pessoal, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, doutor Sidney. Gente, procure ele no Instagram. Tem vários assuntos muito bacanas que ele passa, e como ele mesmo disse, assuntos relevantes com conteúdo aprovado, com conteúdo, né, professor? Então, assim, bibliográfica. Com recomendação, isso aí. Muito obrigada. Eu agradeço a todos mais uma vez e amanhã a gente está aqui novamente com mais uma palestra e muito obrigada pela atenção de todos. Saúde para todo mundo, tá? Se cuidem, né? Professor, mais uma vez, obrigada. Doutor Sidney, Júlia, Marcos, tchau.